Meus irmãos, paz e bem, quero agradecer a oportunidade e o convite para nos conduzir em reflexão e oração nesta manhã de sábado, segundo dia de nosso retiro. Gostaria de lhes convidar para a leitura de um texto que foi lido ontem pelo nosso irmão Damião e por Josi, que é o Salmo 130. De profundis, é assim que esse salmo é chamado na tradução da Vulgata. Salmo 130, um cântico de peregrinação, um salmo de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E tu, Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas reverenciado. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Há aproximadamente 5 anos, uma expressão tornou-se comum nos grupos acadêmicos e nas conversas nos mais diversos lugares. A expressão a que me refiro é lugar de fala. Lugar de fala carrega a ideia de que cada um de nós está em uma determinada posição. E essa posição nos coloca em uma situação privilegiada para falar de certos assuntos e não de outros. Então, cada indivíduo teria um lugar de fala. Essa, para mim, é uma expressão interessante, muito embora possa ser bastante polemizada em diferentes aspectos. Eu gostaria de falar do lugar de fala francisclariano. O lugar de fala de um cristão franciscano, um cristão que tem Santa Clara e São Francisco como signos, como símbolos, como elementos norteadores desta caminhada. Esse lugar de fala é o de profundis. O salmista diz: das profundezas clamo ao Senhor. Que profundeza é esta? É o lugar mais baixo, é o lugar mais humilde, é o lugar em que o indivíduo mais simples se encontra. Aquele ser depauperado, quer seja pela enfermidade, quer seja pela calamidade que se abateu sobre ele. Então, quando Israel dizia: das profundezas clama ao Senhor, o pensamento é a condição de exílio, o pensamento é a condição de um grupo marginalizado de indivíduos. Os 70 traduziram a expressão hebraica por ekbateon, significa a partir do mais baixo lugar. Então esse deve ser mesmo o nosso lugar de fala. Das profundezas é que olhamos a vida, porque, de fato, a humildade deveria ser a virtude cardeal de um cristão francisclariano. Aliado à fé, à esperança e o amor, a humildade é o símbolo maior de nossa espiritualidade. O símbolo também do maior de todos os desafios espirituais que nós enfrentamos. O meu irmão Ivaldo conhece bem uma cidade que fica aqui perto do Recife, chamada Vitória de Santo Antão. Essa cidade tem essa referência, tem esse nome, fazendo menção a uma das lendas
que circulam a respeito da figura de Santo Antônio o Eremita, Santo Antônio do Egito. Então, Santo Antônio, quando houve a aproximação de Constantino para a fé cristã e cessaram as perseguições, Santo Antão queria um lugar onde viver a fé fosse um desafio ainda. Ele queria fugir das comodidades trazidas pela conversão do Estado ao cristianismo. Então ele deixa o lugar onde habitava e segue para o deserto. Ele vai para os desertos do Egito viver a sua espiritualidade em grande consagração e piedade. E disse que o diabo de todas as formas tentou Santo Antão, com bebida, comida, mulheres, riquezas e todas estas questões que animam os homens a pecar e a deixar seus votos e a sua vida consagrada. E, finalmente, depois de anos tentando Santo Antão, o diabo chegou para ele e disse: eu me rendo. Consegui, com todos os homens, algum ponto de sua fraqueza, mas eu, tendo tentado todos os caminhos para fazer você pecar, você permaneceu firme. Então eu posso dizer, Santo Antão, que você venceu o diabo. E quando o diabo disse esta palavra para Antão, diz a lenda que Antão sorriu e, ao sorrir, pecou. A última tentação de Santo Antão é a tentação de aceitar o elogio do diabo. E assim, a mais sutil e poderosa das armas de Satanás é a nossa vaidade, a soberba. E nós precisamos, com todo afinco, lutar contra estes elementos e fazer, de fato e de verdade, da humildade o nosso espírito, signo que conduz a nossa espiritualidade. E nós deveríamos ser humildes, porque o Pai Francisco era humílimo e ele é conhecido por sua intensa humildade. A palavra humildade, que tem a ver com humus, que tem a ver com nos sabermos parte dessa terra, faz com que sejamos capazes de olhar para todos sem ver em ninguém um ser pior do que nós. Era essa a espiritualidade de Santa Clara e de São Francisco. Todos os homens e mulheres, os leprosos, aqueles que viviam nas ruas, todos eram melhores, porque nós das profundezas clamamos ao Senhor. De profundes, é daqui, deste lugar que nós olhamos a vida. E quando nós olhamos todos os seres humanos deste nosso lugar francisclariano, do de profundes, então nós somos capazes de não apenas reconhecer todos os seres humanos como nossos irmãos e nossas irmãs, mas somos capazes de ver toda a criação como parte de quem somos, porque somos humus, somos a terra que fertiliza e que propicia a vida. E aí podemos olhar para o sol e chamá-lo de irmão, e de irmã a lua. Mesmo a morte se torna a nossa irmã, que um dia virá nos conduzir para mais perto do Pai. Essa harmonia para com tudo e para com todos deveria ser redentora para nós. Nós estamos em um lugar de fala que ninguém pode nos derrubar, ninguém pode nos humilhar, porque humilhados já estamos por nossa espiritualidade, por nossa vontade de servir ao Senhor. O salmista diz: das profundezas clamo ao Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E diz mais: porque se o Senhor olhar para a iniquidade dos homens, quem escapará? E eu não conheço os pecados de outras pessoas, mas os meus pecados eu chamo pelo nome, e sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, confio no perdão do Senhor, na misericórdia do Senhor. Esses são os atributos divinos que me possibilitam aproximar-me dele, e é exatamente nessa perspectiva que eu me relaciono com Deus. E eu acho tão bonita essa expressão: mais do que os guardas anseiam pela manhã, pela alvorada, eu aguardo o Senhor. Ora, durante a noite, durante a madrugada, os guardas temem os assaltos, a ação malévola das pessoas que podem vir
para destruir, matar, roubar. Então os guardas anseiam que amanheça, porque amanhecendo eles se sentirão mais seguros e também eles vão poder voltar para casa, porque se eles passaram a noite toda trabalhando, a troca da guarda vai acontecer na alvorada, no começo da manhã. Então, mais do que os guardas anseiam pela alva, pelo nascer da manhã, eu aguardo o Senhor, eu espero no Senhor. Nele deposito a minha confiança, A humildade deve ser essa característica, porque isso nos fará ver os outros homens e mulheres como de fato são, toda a criação como de fato é, e finalmente é nessa condição de profundis, das profundezas, de onde clamamos a Deus e olhamos para Ele, que também nos habilitamos para servir, para trabalhar, para lançar a mão no arado, que nós jamais nos esqueçamos que é a partir daqui que nós fazemos a obra do Senhor, e nenhum serviço é pequeno demais, é humilhante demais para quem clama do de profundis, para quem clama das profundezas, da consciência de quem é, da consciência de seu pecado. Durante esta semana, meus irmãos, duas imagens tocaram a igreja aqui no Nordeste, particularmente a Diocese Anglicana do Recife. Uma imagem impactante, chocante, foi a imagem do desmoronamento de parte de nossa Catedral do Bom Samaritano. Uma parte externa do nosso templo desmoronou, mas ver as fotos é chocante, porque aquele lugar é um lugar muito especial para todos nós, é um lugar onde o coração de nossa diocese pulsa, e a partir de lá o nosso bispo diocesano e a nossa catedral energizam toda a diocese espalhada pelo norte e nordeste. Então, essa imagem foi uma imagem que nos entristeceu e que nos deixou abatidos e desejosos de que logo a nossa catedral esteja restaurada. Mas muito mais recentemente, uma outra imagem chocou a nossa diocese. Trata-se de um clérigo de outra denominação que, entrando no lugar onde funcionou um templo de nossa igreja, na cidade de João Pessoa, faz uma série de acusações contra a nossa igreja. Sobre isto, eu gostaria de dizer brevemente 3 palavras. A primeira é que aquilo do que ele nos acusa é aquilo que tem a ver com a radicalidade do amor que pregamos. Aquilo que ele fez de acusação, na verdade, é aquilo que temos como virtude do Senhor. É porque o amor de Cristo, para algumas pessoas, é tão radical, que faz com que enxerguemos como irmãos aqueles que eles só conseguem ver como escória. Para nós que do de profundis clamamos ao Senhor, são todos nossos irmãos queridos, a quem queremos abraçar, aqueles de quem eles têm sentimentos ascéticos, nós queremos beijar, porque carregamos conosco o mesmo sentimento que havia em Francisco, a cuidar de todos que se aproximavam dele, sem fazer qualquer acepção de pessoas. Então suas acusações chegam para mim como uma denúncia da radicalidade do amor que a nossa igreja carrega. Em segundo lugar, eu não consigo me indignar e irritar com aquela imagem, porque aquele irmão fala de um chão que um dia foi consagrado ao Senhor com o nome de Paróquia da Ressurreição. Ele diz que a igreja está morta, mas estar morto é exatamente o momento que precede a ressurreição. Aquela é a paróquia da ressurreição. Então, nada de inquietação, angústia e tristeza diante disso, porque as esperanças que movem o nosso coração são mais fortes e mais poderosas. Contudo, eu associo não apenas
as ruínas da paróquia da Ressurreição de João Pessoa e o desmoronamento parcial que aconteceu lá na Catedral do Bom Samaritano, para lembrar a todos e todas que a primeira vocação franciscana é composta de 4 palavras. E as palavras são estas: reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. Foi essa voz que vinha do crucifixo de São Damião que Francisco escutou. E ele ouviu essa voz e meteu-se imediatamente a juntar pedras para reconstruir. Nós, meus irmãos, que nos reunimos nessa pequena ordem, carregamos conosco a mesma vocação que um dia animou a vida de um Chico e de uma Clara lá naquela região da Perugia, na Itália. E nós estamos por toda parte, em diversos lugares, do De Profundis, clamando ao Senhor que nos mostre como podemos seguir a sua vocação, reconstruir a sua igreja. Que o Senhor seja conosco. Em nome dele. Amém.